Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado de Deus. Depois de uma longas férias, né? Não na praia como vocês imaginam, né? Aliás, o pessoal da Ibranha está acostumado que tem visto a gente aí em atividade, né? Mas nós paramos aí um mês aí, período de férias, o pessoal estava descansando, muita gente viajando, coisa e tal. E também estava mudando o cenário, e vocês estão vendo aí o novo cenário do Hebron, então a gente vai tendo novidades aí ao longo do ano, aí até o final do ano a gente vai ter algumas novidades, vamos inovando algumas coisas aí, pessoal. Legal? Hoje de manhã vocês já viram novidade no programa da Bispa. Lembra que vocês viram aí no programa da Bispa, quem participou conosco de manhã, na palavra do dia, viu que teve mudança, eu participei com a Bispa. Eu estou vendo aqui pela câmera, está parecendo o cara do tempo, né? Mostrando o tempo, não é não. Jesus, né? Fala sério, você vai ficar de lado, não dá certo. Então assim, pessoal, nós voltamos de férias. Vamos retomar o livro de Levíticos, onde nós paramos. Nós paramos no capítulo 20, eu vou dar uma recapitulada aí, dois capítulos, falar muito rapidinho. Nós vamos entrar, né, continuar aí 21 até o 27. Devemos terminar aí na quarta-feira, se tudo correr bem, hoje. E na quarta a gente termina esse livro, começando um livro novo. Eu queria agradecer aí o pessoal, né, o Lu, que fez aí a arte pra gente, está de férias, está ajudando a integrar essa oferta de amor aí, entregando, fazendo a adaptação para a gente de estúdio. Então tem bastante coisa nova. Amanhã tem programa novo, começa da Bispa de novo, retoma também o Prefiro Crer. Então esteja conosco também às 3 horas da tarde, vai ter novidade, cenário novo também. Todos os cenários estão sendo inovados aí, né? Então glória a Deus pela vida de vocês aí, estão participando com a gente, faz parte desse crescimento. Bom, pessoal, só voltando aí, essa semana nós terminamos relógio de oração no domingo, então grande bênção, relógio de oração, 7 dias, a gente viu novidade no relógio de oração, o livro de Jó nós estudamos aí no relógio de oração, nesses 7 dias, então assim foi grande bênção o relógio de oração. Estamos vivendo na igreja neste mês de agosto, o livro de Jó, a restituição, o dobro de tudo. Então, para você que está ligadinho com a Hebron, a maioria do pessoal que está assistindo a Luz da Palavra é o pessoal da Hebron aí, o nosso pessoal que está, os membros da Hebron e alguns que participam também. Então não perca aí, nós vimos o livro de Jó em 7 dias e agora a Bispa vai estar ministrando até o último dia do mês, aí tem muita coisa para a gente viver. Relógio de oração, vocês vão ver a partir de amanhã, já tem gente dando testemunho. Pela manhã, hoje no programa, também nós contamos alguns testemunhos de algumas pessoas que já anteciparam para a gente. Então tem muita novidade, estou muito feliz com o programa, né, com a forma. A gente também não entramos antes à Luz da Palavra, pessoal. Vou explicar para vocês por quê. Nós estamos em processo de mudança de local, então a Hebron mudou, né, o estúdio mudou de um local que, vamos dizer, 30% do que é hoje, era lá, né? Então aqui a gente está com um estúdio bem maior, dá para montar praticamente quase 5 estúdios daquele que a gente tinha lá. Então melhorou muito, avançou muito, glória a Deus, porque Deus proporcionou essa bênção para a gente. E quando a gente contar o testemunho para vocês não vão acreditar. É exatamente aquilo que a gente recebe a palavra e tem que crer. Crer que Deus vai fazer, que Deus vai transformar, e foi exatamente o que o Senhor fez. Na força do nosso braço, aonde nós estamos hoje, jamais seria possível. Que fique muito claro e que você entenda. Jamais seria possível. E nós vamos ainda para o estúdio com tudo montado. Fala sério, ó. Nós temos aí o retroprojetor não, né? Data Show. Então, assim, temos tecnologia hoje de qualidade de áudio aí também. Então, assim, muita coisa que Deus preparou. Realmente estava separado e preparado, né? O local aqui. Então, nós estamos muito felizes aí. Glória a Deus por aquilo que o Senhor fez. Então, mais uma conquista da Hebron e de todo o povo da Hebron. Quando a gente fala conquista da Hebron, pessoal, nós precisamos lembrar o seguinte: toda a conquista da Hebron envolve todo mundo que está na Hebron, né? Todo mundo que está envolvido em tudo. Os valentes de Davi, dizimista, porque tudo que a Hebron conquista, muitas das coisas são fruto do que? Dízimo e oferta, né? E também a restituição. Então tudo isso é revertido e a gente tem conquistado bastante coisa. E algumas são conquistas aí que a Bispa conquista, ganha, né? Coisas que a Bispa dá o primeiro passo, depois a gente vai buscar, o Senhor fala, pode fazer, e aí o Senhor levanta as pessoas. Então tem muita coisa, né, irmão? Então tem muita coisa para vocês viverem aí, amém? Glória a Deus. Todo mundo lembrando de onde nós paramos? Não? Posso fazer pergunta? Não. Quem está aí comigo aí, Bispo? Fala para mim. Quem que já está aí? Bom dia, boa noite, com muita alegria. O meu está sem as mensagens aí de pessoas. A Camille, a Eliane Assis. Quem?
Eliane Assis, boa noite com muita alegria. Camille. A Miri, boa noite com muita alegria. A Glória Márcia. a Deus. Márcia, boa noite com muita alegria. Maurício. Maurício, boa noite com muita alegria. O Maurício me chamou uma hora antes, falou: bispo, vai começar em qual capítulo? Que eu vou ver o anterior. Olha como ele é inteligente. Ele foi ver a aula passada para saber onde ele parou aí, ele recapitular, né? Nós vamos recapitular. Caroline Pavarini. Caroline Pavarini, seja muito bem-vinda. Boa noite. Ana. Daiana Ana, glória a Deus. Quem mais? Tem bastante gente. Bom, depois eu que vou. está mostrando aqui. Conforme a gente vai entrando, pessoal. A doutora Renata. Doutora Renata, grande bênção, saudade da doutora Renata. Faz tempo que eu não a vejo, né? Vejo pelo Facebook aí. Sofia, boa noite com muita alegria. Delfinópolis. E aí o pessoal que foi entrando, não dá para me dar boa noite. A Ana Cláudia e o Everton está pela rádio. Ana Cláudia e o Everton de Mococa pela rádio. O Arnaldo talvez consiga entrar pela rádio. Isso, o Arnaldo sempre está pela rádio. Quem costuma mais ficar pela rádio? Eu queria lembrar, tem a Maísa deve estar pela rádio. A Cris Mari vê também pela rádio. Cris Mari, a pastora Lu está aqui com a gente pastora também. Lu, que saudade. Glória a Deus. Muita saudade. Ela precisa vir aqui para nos ver. Todo o povo aí. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. E boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Boa noite, bispo, com muita alegria. Jaque, que também está aqui conosco, boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Eu esqueci de falar sobre uma coisa importante, pessoal. Tem o pessoal da rádio aí, né? Então, assim, a rádio tem sido grande bênção. Nós vamos avançar nesse ano ainda pela rádio. Hoje você tem a disponibilidade de ver não só pelo Facebook ou ouvir pela rádio. O que facilita pela rádio, bispo? Facilita porque você está no transporte público, você o visual às vezes não vai te ajudar muito e consome muita internet. E pela rádio alivia a tua internet, você consegue, amém, glória a Deus, você consegue ouvir, não puxar tanta internet. Então às vezes para você, dependendo do teu pacote de serviço, compensa pela rádio quando você está no transporte público, quando você não está no Wi-Fi, por exemplo. Então, boa noite a todos da rádio. Nós vai ter grade nova, o pessoal viu aí um pouco antes de sair de férias, já tinha louvor novo, então glória a Deus, a rádio tem louvor novo, e logo nós vamos ter um período onde a gente vai fazer só rádio, nos intervalos a gente vai entrar, falar com vocês aí, então tem muita novidade ainda para esse ano da Hebron, viu? Muita novidade mesmo, se prepara, que como diz a Maísa, só não vive quem não quer na Hebron, né? Tem muito milagre, muita coisa para a gente ver. Amém, pessoal? Então abram suas Bíblias em Levítico capítulo 21, o que mais? Você nem pode falar que hoje a gente faz 4 anos. Verdade, hoje nós fazemos 4 anos a Hebron, né? Do começo da Hebron. A gente, um pouco antes era sonho, era desejo, né? Inclusive pela bispa, que já tinha esse sonho há muito tempo, porém há 4 anos nós iniciamos a Hebron. Então depois você vê um pouquinho da história, a bispa contou esse testemunho, eu já contei esse testemunho também, está gravado no Prefiro Crer, mas assim, é fantástico como começou a Hebron. E eu estava até comentando pela manhã, imaginar que nós estaríamos onde estamos hoje, realmente há 4 anos atrás era algo que a gente não podia nem imaginar. Isso porque nós não chegamos nem perto daquilo que o Senhor tem para a gente. Para a gente, que eu digo assim, para nós é Hebron, tá? Nada para mim, para minha honra, nem para minha glória, nem muito menos a da bispa. Então, na realidade, para a honra e glória do Senhor. Aonde o Senhor falou que ia nos colocar, estamos muito longe de chegar lá ainda, mas vamos chegar. Glória a Deus. Então, nós avançamos muito e eu falo para vocês com toda franqueza, eu jamais imaginei que a gente fosse chegar onde nós estamos hoje. E olha que ainda tem tanto ainda para fazer, então é um sinal que a gente tem muito trabalho para fazer, né, pessoal? Então tem muita palavra, tem muita palavra do dia e prefiro ter que é testemunho, né? Vocês contando o testemunho que vocês têm vivido lá em Hebron. Amém? Glória a Deus. A Jaque vai estar chamando algumas pessoas, ele prefiro crer. Eu queria pedir também para vocês, aproveitando já que a gente está com todos os recados aí, que você se coloque para dar o teu testemunho, eu prefiro crer. Lembrando que quando você está dando testemunho, você está dando honra e glória para o Senhor, para aquele que fez o milagre na tua vida. Né, pessoal? Então não dá. Às vezes você fala com a pessoa e fala, mas eu tenho vergonha, eu tenho isso, tenho aquilo. Engraçado. Vergonha de receber milagre ninguém tem. Né? Ou tem? Ninguém tem vergonha de receber milagre. Mas chega a hora de contar o milagre, eu tenho vergonha, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não é momento disso. Né? Pelo contrário, vamos dar honra e glória para quem merece. Então eu espero que vocês, quando forem contatados pela Jaque, ou até mesmo pela bispa, que vocês de imediato falem, eu quero contar meu testemunho. Né? Tanto é que tem gente que já contou testemunho, já participou do Prefiro Crer, já está na segunda leva. Vai vir contar o que viveu mais. Olha como Deus honra aquele que honra o nome dele.
aquele que se compromete, se preocupa com a obra. A pessoa com tal testemunho, menos de um ano, está contando mais um tanto aí, fala sério, né? Se isso não é bênção de Deus, amém? Então vamos orar para a gente começar, pessoal, em nome de Jesus. Antes de mais nada, vamos orar por essa palavra, para a gente, o Senhor abrir nosso entendimento, para a gente receber essa palavra de hoje, esse estudo. Lembrando que o livro de Levítico é um pouco mais complexo, porque fala da lei, mas a gente vai fazer bem tranquilinho aí, daqui a pouco está todo mundo craque, amém? Glória a Deus, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra que vai ser ministrada nesta noite, Senhor, por esse estudo, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, nesta noite, abre o nosso entendimento para receber essa palavra, Senhor, que ela venha no nosso interior e venha se multiplicar, Pai, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica nessa noite de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puros de coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abre o nosso entendimento, tira todo o comichão dos ouvidos, toda a sonolência, todo o cansaço, Pai, toda a apostasia caia por terra nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, aquilo que precisamos ouvir e aprender nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá. Abriram aí, eu vou só voltar um pouquinho, deixa aberto no 21, eu vou só comentar aí com vocês. No capítulo 19 e 20, que foi praticamente as últimas aulas aí, 18 a 20, fala um pouco da lei. E algumas das coisas que foram faladas aqui na última aula, no último programa, fala muito de coisas que foram passadas também em Êxodo. O livro de Levítico, o número de Deuteronômio, nós vamos ver que algumas coisas se repetem até mesmo lá em Êxodo. Então, como aquilo que nós já aprendemos, aquilo que eu já coloquei para vocês na luz da palavra, nós vamos passar por cima, vamos dar uma resumida e vamos para frente, tá? Para não ficar maçante e não ficar repetitivo, legal? Então muita coisa já foi passada, mas só para vocês verem, ó, no capítulo 19, no capítulo 18 fala sobre os casamentos ilícitos, nós falamos muito sobre isso, os casamentos que eram abomináveis, aquilo que a lei não permitia, então acho que isso não tem novidade para ninguém, né? A gente sabe que muito se fala na sociedade hoje, um mundo lindo e maravilhoso, colorido, cheio de cores, mas assim, a Bíblia é muito clara e ela não dá nenhuma margem para nada diferente disso. Aliás, é muito claro e muito específico. Qualquer coisa fora disso não está escrito. Amém? Legal? Capítulo 19 fala sobre, deixa eu ver aqui, a repetição das diversas leis: não matar, não roubar, não aborrecer o teu irmão, não andar com mexeriqueiros, com fofoqueiros, não oprimir o teu próximo, o que mais aqui? Não furtarás, não te vingarás, né? Pô, está se vingando, né? Não guardarás, se não guardar os meus estatutos, e por aí vai. Então o capítulo 19 fala muito sobre isso. Você precisa guardar os estatutos. Não adianta a gente ler os estatutos e não guardar a lei que está lá. Você vem na luz da palavra, recebe a palavra, tem o entendimento daquilo que você não entendia. Se você não vai praticar, não vejo muita finalidade para você. Nós temos que entender o seguinte: a luz da palavra vem para a gente ter conhecimento daquilo que a gente não conhecia. Uma vez que eu tenho conhecimento, lembre-se disso. Uma vez que eu tenho conhecimento, eu não peco mais por falta de conhecimento. Agora eu peco consciente. E aí, pecando consciente e prosseguindo nisso, vira iniquidade, que a gente vira, a gente fala sobre isso. Que é aquele pecado consciente que você continua fazendo e não pretende parar, né? Pois capítulo 20, um pouquinho antes, no 19, ainda no finalzinho, fala sobre os pesos e a medida do justo, né? Para a gente tomar muito cuidado com a injustiça, né? As pessoas, às vezes, com a mania de muita justiça aí também, ultrapassam os limites. Então, muito cuidado aí. No capítulo 20, fala sobre as penas dos diversos crimes, aquilo que aconteceria com adultério, não poderia adulterar com a mulher do tio, do próximo, avô, avó. Aí vai muito parecido com aquele dos casamentos ilícitos, né? O casamento, se você não pode casar com a prima, você também não pode dormir com a prima, né? Quer dizer, não faz sentido, não pode casar com a mulher do irmão e assim por aí vai. Salvo ter uma situação que a Bíblia permite naquela época, principalmente. Por quê? Porque se ela casasse com o filho, e nós vamos ver isso aqui provavelmente já no mês que vem, que fala o seguinte: se ela casasse com o filho de um camarada lá, vamos pôr com o filho de Jacó para vocês entenderem, casou com o filho de Jacó, o filho de Jacó morreu, ela não teve filho, o que a lei permitia? Que desse o segundo filho, mas depois de ser o primogênito, vamos supor que fosse o primogênito, o segundo na linha iria se casar com essa mulher para dar descendência para o irmão.
e a gente até vê que um dos filhos, um dos meninos de Israel, comete inclusive pecado por conta disso. Por quê? Porque ele sabia que se ele desse o irmão, um filho para a mulher, o filho seria do irmão que morreu. E aí ele tem aquele lance do sangue que cai no chão, tudo aquilo que eu já contei para vocês aí. Então, só para vocês entenderem. Então a lei é muito clara sobre isso. Então, se não podia e não pode até hoje, ponto, e acabou. Amém? Vamos lá, então capítulo 21, eu falei para vocês 18, 19, 21, praticamente as coisas que a gente já viu aí, super tranquilo. Acho que não tem nenhuma novidade, tem a única novidade que eu estou de tablet novo, ganhei de aniversário, mais leve, tem muito mais recursos, então glória a Deus, né? Praticamente não uso para diversão, nem tenho tempo para usar para diversão. Quando muito eu vejo alguma coisinha no Netflix aqui, mas não tenho tempo porque quem me conhece sabe que eu passo muito tempo estudando. Então estou muito feliz, agradeço aí aos irmãos da igreja que participaram aí do rateio, enfim. Né? Eu queria agradecer a todos aí, que foi um belo presente. Até porque é um presente particular que eu vou usar também na obra. Então, para as duas coisas aí, dá para me usar com muita alegria. Estou muito feliz. Ó, levinho. Só falta eu colocar película, proteger ele, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 21 fala sobre o quê? Sobre as leis com relação aos sacerdotes. Lembrando, pessoal, que o livro de Levítico, ele vai falar, evidentemente, sobre os levitas. O Senhor separando aqueles que iriam exercer o sacerdócio. Então, por isso que se fala muito sobre isso. Então, só recapitulando aí o primeiro capítulo, né? Lembrando que esse livro fala sobre isso. Então, muito se fala sobre os sacerdotes e sobre a lei, que o sacerdote tinha a incumbência de cobrar ou de julgar o que acontecia. Então, por isso que fala muito sobre leis aqui. E aqui a lei com relação aos sacerdotes agora. Os sacerdotes não podiam se contaminar, logicamente. O camarada que é sacerdote, separado, o único que podia entrar no tabernáculo, não podia se contaminar, né? A gente vê que até vestes dele, quando o camarada chegava lá, o sacerdote tinha que trocar as vestes, uma veste que ele usava lá dentro do tabernáculo não podia sair para fora e vice-versa. Então por aí a gente já vê como que eles aprendiam o respeito, né? E a limpeza, não só física, mas representava o quê? Uma limpeza espiritual. Então quando fala aqui, é para a gente ir muito mais além, uma limpeza espiritual. É como você limpa o altar, você vai para a igreja completamente sujo, você vai subir no altar, lá no altar, no púlpito para poder estar completamente contaminado, não dá, né? Será cobrado. E aqui a gente sabe que os filhos lá de Arão foram consumidos imediatamente. Por quê? Fogo estranho, porque se contaminaram, entraram no lugar santo e não podia. Então, muito cuidado com isso, né? E aí fala o seguinte, eles não podiam se contaminar também com os mortos. E a gente vai ver isso ao longo do tempo, que o Senhor até fala, né? Olha, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Por quê? O cara morreu, né? Um servo de Deus sabe que morreu, acabou. O cara foi para junto o camarada foi para junto do Pai. Então é uma alegria saber que o Senhor se agradou daquela pessoa que ela foi para junto do Pai. Evidentemente não tira a dor. A dor, nós não sentimos a dor da partida. Tanto é que se você for num velório de uma pessoa que é servo de Deus e de uma pessoa que está no mundo, você vai ver uma diferença grande. Uma diferença muito grande. Nós tivemos recentemente até que pessoas saíram de outros velórios para ver o que estava acontecendo lá, porque estavam nos louvando. Então é exatamente isso que o servo de Deus faz, vai louvar, glória a Deus. E o choro é a dor da partida. Então aqui o que acontece? O sacerdote não podia se contaminar, e também se contaminar inclusive com o morto. Exibir sinais exteriores de luto e tocar o morto desqualificavam o sacerdote para a execução de suas obrigações sacerdotais. Então, se o cara tocasse no morto, quer dizer, ele já não podia mais fazer as obrigações dele sacerdotal. Naquela época, muito se fala que o camarada ia se limpar só no final da tarde, no dia seguinte, que ele ia se banhar, se purificar. Então, olha isso tudo, porque como o camarada naquela época que não tinha os recursos que nós temos hoje, entender que limpeza era essa? O cara tinha que descer no rio, se limpar, se esfregar e tirar toda aquela imundície que era a contaminação, principalmente nesse caso falando do morto. Consequentemente, era-lhe negado esse privilégio, exceto em caso de sua família imediata. E a gente viu no caso dos filhos de Arão, que ali lhe foi permitido, até os primos fizeram tudo isso. Lembra que eu falei para vocês no programa? Olha só aí, a memória aí. Então o que acontece? Eles não poderiam ficar cuidando de morto lá, salvo a exceção quando fosse um familiar direto, né, de imediato ali, marido, mulher, filho, aí, alguma coisa assim. Fora disso, o sacerdote
não se movimentava aí. Isso incluía inclusive uma irmã, no caso ela, que fosse virgem, a qual, não sendo casada, não tinha família própria. Então, nesse caso, o sacerdote podia fazer alguma coisa. Aqui a única coisa que ficou, quando você faz a leitura, não se sabe por que a esposa não foi mencionada aqui. Mas muito possivelmente, né? Está falando de família direta, o caso do camarada que é casado, sabe que ele não podia casar com qualquer mulher, provavelmente nesse caso ele poderia. Observação, lá em Ezequiel, capítulo 24, versículo 15, se puderem colocar aí para mim, só como referência aí, o profeta Ezequiel viveu isso na carne, pessoal, só para vocês terem ideia. Ele viveu na carne na dor da perda, e Deus disse ao profeta que sua esposa iria morrer e que ele não poderia chorar a tal morte. Presta atenção, mas nem suspirar, era para ele mas suspirar em silêncio, sem dar nenhum gemido de dor, nem derramar uma lágrima, mantendo-se em pé. Você imagina, o camarada lá fazendo a obra, morre a mulher dele, ele não pode chorar, ele tem que suspirar, não pode descer uma lágrima, não pode fazer nada. Por quê? Porque ele tinha uma missão a ser cumprida. Olha como o sacerdote naquela época, o pessoal fala, mas o sacerdote vivia bem, não tinha que trabalhar, tinha a terra dos levitas, era separado. Não era tão simples assim, tinha um preço a ser pago. Olha o preço aqui, o cara não tinha tempo de chorar, nesse caso nem para a mulher dele. O Senhor já falou assim, vai, você tem a sua missão para cumprir aqui. Não te chamei para ficar chorando, já morreu, já foi, o que podia fazer, fez em vida. Mais ou menos assim, traduzindo aí nas minhas palavras, né? Então, olha só como é que era. Assim, por causa de sua posição na família e comunidade, o sacerdote devia tomar cuidado, né, de não se contaminar, exceto nos casos permitidos que eu comentei com vocês. Então, todo tipo de contaminação o sacerdote tinha que se desviar. A vida de um sacerdote hoje não é diferente, guardadas as devidas proporções. Naquela época era mais difícil ainda, acredito eu. É que hoje a dificuldade do sacerdote hoje é a facilidade que tem e a gama de situações hoje que levam o sacerdote a pecar, que não são poucas, né? Hoje você sai na rua, não é só o visual, é o telefone, é a televisão, é tudo, é o WhatsApp, que é uma praga também. Então, quer dizer, tudo leva o sacerdote a pecar. Mas naquela época também não era muito fácil, não. Então, a situação não era tão tranquila assim, não. Não farão calva na sua cabeça, né? Naquela época tinha todo um critério por causa de quando morria, uns raspavam a cabeça, outros raspavam, então tinha todo um sinal. Eram sinais de luto entre os povos pagãos, então Deus não permitia que eles fizessem isso, presta atenção. Ficando proibido ao sacerdote, no caso judeu, que eles falam, né? Andar em condições de impureza cerimonial para que o nome de Deus não fosse profanado. Logicamente, pessoal, quando a gente é sacerdote, e eu não vou nem usar o exemplo do sacerdote, vamos usar o exemplo de um servo de Deus. Quando o servo de Deus faz alguma coisa errada, o que as pessoas falam? Lá, tá vendo? Porque era servo de Deus. Você imagina um sacerdote naquela época. Por quê? Porque o camarada ele está representando a Deus. Então o que fazia de errado? Ele estava profanando o Senhor. Então presta atenção que tudo que nós fazemos como servo de Deus, aquilo que nós fazemos de errado, logicamente imediatamente tem um monte de para apontar o dedo. Por quê? Porque na cabeça deles, qual é o nome profanado? É o nosso? Não, é o nome do Senhor. Então presta atenção na responsabilidade que nós temos de andar no caminho reto. Por quê? Porque eu não estou profanando o Marcelo, o bispo Marcelo, e o bispo Marcelo, consequentemente, estou profanando o nome do Senhor. Por quê? Servo de Deus desse naipe, em púlpito e fazendo isso, então muito cuidado, não era fácil naquela época, viu? E hoje não é diferente, como eu disse para vocês. Vamos ler lá o versículo, capítulo 21 ainda, versículos 7 a 9, que diz assim. Eles falam, você falou tudo isso, só foi até o versículo 6? Eu preciso esmiuçar para vocês entenderem, a luz da palavra é para isso, amém? Glória a Deus. Do 7 ao 9 diz assim: não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada ou sem marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, consagrarás, porque oferece pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu sou o Senhor que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana o seu pai e será queimada. Então, olha lá como é que era naquela época. E aqui que ele fala do pão. Imagina um profeta casou com a prostituta e está dando pão para todo o povo. Teoricamente, o que se entende aqui? Ele está passando a contaminação para todo mundo.
Então ele está impuro e está colocando todo mundo impuro, porque das mãos dele ele tocou naquilo que era impuro e está passando para todo mundo. Então olha a responsabilidade aqui. E aqui você vê que até a filha dele se prostituindo aqui naquela época era queimada. O negócio não era fácil não. Sobre sua cabeça foi derramado o óleo da unção, ou seja, o sacerdote que foi ungido ou consagrado, com o óleo que foi derramado sobre a cabeça dele. Então o homem na posição de um sumo sacerdote, ele tinha que manter sua pureza ao ponto de evitar demonstração de costumes, né? Os costumeiros sinais de luto por alguém, por exemplo, e ele não devia se afastar do santuário para participar de lamentações. Por isso, provocaria uma contaminação ao santuário do Senhor. O sacerdote sai lá do santuário, sai do lugar sagrado e vai se contaminar lá com o choro, com a lamentação do cara que morreu. Mas ele está saindo de lá, deixando o primeiro lugar santo sem alguém ir lá, porque vai sair um, ou sai todo mundo, ou enfim, que saia só ele, e vai para um lugar que não é puro e que não é santo. Quer dizer, não era a função do sacerdote. A função do sacerdote aqui está muito clara. Era o que? Era dar direção para o povo e era a voz de Deus na terra. Porque vinha a orientação do sacerdote, enquanto era Moisés, amém. Mas se você pegar a Bíblia depois que foram divididos os reis, que não tinha mais Moisés, não tinha mais Josué, quem que era? Eram os profetas, os sacerdotes que passavam toda a lei para o povo. Então aquilo que tinha sido colocado pelos Senhor, os 10 mandamentos, é o que eles iam fazer para que se cumprisse. E mesmo assim você vê o quanto o povo se perdeu no meio do caminho aí, né? Só devia desposar uma virgem israelita. Isso nós estamos falando até agora dos sacerdotes. Lembra o primeiro tema que eu falei para vocês? Falando sobre as leis do sacerdote. Então só podia pegar uma virgem israelita, não podia se contaminar com outros povos, né? Ainda mais um levita. Lembrando que o povo hebreu, na saída, e nós vamos falar sobre isso também, na saída do Egito, os estudos indicam, né, e você vai ver a Bíblia falando sobre isso mais para frente, que muita gente que era povo estrangeiro que passou por lá aproveitou essa leva e foi junto com eles. E aí houve um casamento com o estrangeiro. E a lei até fala sobre o estrangeiro. Eu falei para vocês também antes aí nos programas passados que a lei servia para o estrangeiro. O estrangeiro está vivendo lá com o povo de Israel, com o povo hebreu, a lei era para eles da mesma forma. A partir da hora que o camarada está lá, está vivendo com o povo, a lei é para ele também. Amém? Então só podia se casar com uma mulher israelita. E sua descendência não devia deixar de ser santa contraindo um casamento impróprio, pois ele devia lembrar dos seus status, que era de alguém separado pelo Senhor para um ofício particular. Então, ou seja, a linhagem dele tinha que perseguir, continuar da mesma forma. Então não pode um sacerdote, o cara tem uma linhagem, foi separado para cuidar do tabernáculo, aí o filho dele não vai casar com uma mulher qualquer, ou vai fazer qualquer outra coisa. Quer dizer, tinha toda uma linhagem, e a gente viu isso muito relatado na Bíblia, na história de Arão e seus filhos. Então ali é um exemplo clássico disso aí, amém? O restante desse capítulo 21 aí, refere-se às imperfeições e deficiências que desqualificavam o homem para o exercício das obrigações de um sumo sacerdote. Por quê? Naquela época, um cara, se ele fosse cego, se ele fosse coxo, se ele fosse mutilado, pé ou mão quebrado, corcovado, né, ou anão, já tinha anão naquela época, de certo, né, porque a Bíblia se fala porque não tinha anão, né? Mancha nos olhos, sarna, espingens, micose, tem todo um estado aí, a Bíblia vai falando aí, eu peguei alguns exemplos aqui. Ele não podia exercer o sacerdócio. Então, quer dizer, o cara, ele podia fazer algumas coisas, eu vou relatar para vocês aqui, mas o sacerdócio, efetivamente, tocar naquilo que é santo, distribuir o que era santo, ele não podia, mesmo sendo filho de sacerdote. Então presta atenção aí, oferecer o sacrifício a Deus no papel de sacerdote, ele não podia. Alguém com esse defeito, a Bíblia fala defeito no caso, podia contudo participar das porções dos sacrifícios comumente concedidos aos sacerdotes, mas somente isso. Não devia ter permissão de realizar qualquer função sacerdotal. Então ele podia se alimentar do sacrifício que era separado para o sacerdote, mas ele não podia fazer nada além disso aí. Ele só podia odiar, não é nada, né? Essas restrições se baseavam na crença hebraica, né, de que a natureza espiritual do homem se refletia na sua condição física. Só alguém que fosse fisicamente perfeito podia ser considerado suficientemente santo para realizar funções de um sacerdote. E para quem conhece um pouquinho da história bíblica, sabe que isso realmente é fato, né? Então, quer dizer, o cara que tinha uma imperfeição era tido como um cara que tinha um defeito.
não podia entrar no altar. E se você for ver todas as ofertas que o Senhor pedia em sacrifício, nenhum podia ter defeito. Não é o camarada ia lá, pegava um bodezinho que está zoado lá e falava, isso aqui não me serve, vou dar esse manco aqui, o local só não podia ser entregue, o cara podia ser consumido inclusive. Então, presta atenção aí. Vamos lá, capítulo 22, pessoal. Todo mundo, não tem ninguém dormindo aí não, né? Não. Glória a Deus. Tranquilo? Vamos lá. Capítulo 22 fala sobre a lei acerca de comer coisas santas. Meu Deus do céu, vamos lá. Versículo 1, 2 e 3, vamos ler aqui. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que abstenham de comer coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre em vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si uma imundície, aquela alma será eliminada diante de mim. Eu sou o Senhor. Então está aqui, está dizendo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então quer dizer, aquilo que era consagrado ao Senhor, ninguém podia comer. E eu falei para vocês, inclusive, em programas passados, falando sobre o 7º ano, ou quando eles chegavam também no ano do jubileu. Nós vamos falar ainda um pouquinho do ano do jubileu, mas quando eles chegavam na terra, e principalmente quando eles foram distribuir as terras, eles tinham que plantar um ano, pegar toda a colheita e entregar para o Senhor, e só depois eles iam ter a primícia, iam ter a parte deles. Então você imagina o camarada trabalhar um ano e entregar de oferta. Hoje a gente fala aí, a bispa deu vários exemplos, nós já vivemos isso com os filhos da bispa, eu posso falar porque eu acompanhei de perto, e de trabalho, o Senhor me abriu uma porta de emprego, vou entregar o meu primeiro salário. Mas o camarada está desempregado há 6 meses, vamos lá, eu estou dando um exemplo básico aí, de 6 meses, o cara está apertado, vai pegar o primeiro salário, entregar de oferta, aí você fala, pô, mas eu estou apertado lá atrás. Se você não tivesse emprego, você ia estar o 7º, o 8º, o 9º, e por aí vai. Então preste atenção, porque olha aqui, princípios espirituais, e a gente já vê como é que era naquela época. E hoje o povo reclama aí, por causa de um mês, naquela época era 1 ano, se não ficasse 1 ano lá, trabalhando para o Senhor, não podia fazer, era pecado, isso era lei determinada naquela época. Permanecer em pecado na lepra espiritual impede o homem de se alimentar das coisas de Deus. A palavra que é alimento verdadeiro não pode ser tomada e nem valorizada pelo homem natural, pois está inclinado para as coisas da carne. E aí, portanto, da mesma forma estéril. Então aquela época o alimento era somente para o sacerdote, ou aquilo que era do Senhor era do Senhor, que era do sacerdote e não poderia ser comido pelas outras pessoas. Então isso também a Bíblia deixa muito claro, que aquilo que era a porção do sacerdote, as outras pessoas não podiam comer, e eles tinham a porção deles separada daquela oferta de holocausto, amém? Não era permitido, portanto, que se tocassem coisas imundas ou ainda mortas, e todas as coisas já descritas aí que eu comentei com vocês aí. Era preciso se limpar, seria imundo até a tarde e não comeria coisas sagradas sem antes se banhar no seu corpo em água. Então era uma forma que representava, como eu disse para vocês, o camarada tinha que ir lá no final da tarde, se banhar, se limpar, se purificar para poder voltar para dentro do tabernáculo. Amém? Nenhum estrangeiro podia participar de alimento santo, mas um membro da casa do sacerdote podia fazê-lo como um escravo, por exemplo, pois foi comprado assim os que nascerem em sua casa. Então, se o escravo, vamos lá, presta atenção aqui, se um escravo, então não, estrangeiro, foi comprado por um sacerdote, está virando lá, está morando na casa dele, aí sim ele passaria a ter alguns direitos lá dentro. Direito assim, algumas comidas que eram do sacerdote. Fora isso, o camarada não podia. Então, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre o estrangeiro, quando ele entra, né, na casa de um povo hebreu. Ele passa a ter alguns direitos aí, ele passa a viver a lei que o hebreu vive, e tratado como tal, desde que o camarada também obedeça, logicamente, a lei, né? Se a filha do sacerdote se casasse com um estrangeiro, não poderia comer do alimento consagrado, mas se ela retornasse à casa do seu pai como viúva, sem filhos ou divorciada, poderia fazê-lo. Então, se ela casasse com um estrangeiro, foi embora, é uma coisa. Agora, se ela voltar com o estrangeiro, não poderia comer, a não ser que, no caso de viúva, né, ou divorciada, né? Os animais sacrificados devem ser
sem defeitos. É o tema que está escrito na minha Bíblia. E logicamente, é que eu falei, se o camarada que tinha um defeito não podia nem entrar lá, imagina você pegar uma oferta manca para o Senhor, né? Fala sério. Os sacrifícios sem defeito apontam todos para o quê? Para Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito, sem pecado, que morreu definitivamente para nos salvar. Então, logicamente, aquilo foi entregue sem defeito, né? O Senhor que não tinha defeito nenhum, não tinha pecado, não tinha nada, foi entregue pelos nossos pecados. Imagina você entregar uma oferta qualquer. Então, fazendo a semelhança aí, fazendo o paralelo, dá para a gente entender o porquê que não se podia entregar qualquer oferta ao Senhor. Amém? As ofertas, como já mencionadas, oferecidas em sacrifício, não poderiam ter defeitos. Lá em Levítico 7 nós falamos sobre tudo isso, eu não vou repetir. Muitas doenças semelhantes, inclusive das mencionadas que eu falei para vocês há pouco, ao homem. No caso de uma oferta, podia ser oferecer um animal que não fosse perfeito, como por exemplo aquele que tivesse alguma parte do corpo mais comprida ou mais curta do que o normal, ou ainda um animal castrado. Então tem salva exceção aqui. Amém? Se o estrangeiro quisesse oferecer um sacrifício ao Senhor, tinha de observar as mesmas regras referentes à qualidade do animal, tal como a dos hebreus. Então, o que eu falei para vocês? Como nessa saída do Egito, muitos estrangeiros acabaram saindo com o povo hebreu, por isso que se fala até do número, mas 3 milhões de pessoas e coisa e tal, muito possível também por causa disso. Um estrangeiro que aproveitou o ensejo, ou até mesmo o egípcio, e foi embora junto com o povo hebreu. Tá? Então muito se fala por conta disso. Só que assim, se ele fosse entregar o holocausto, agora eu sou servo de Deus Altíssimo. Amém. Só que você vai seguir o mesmo rito, não é porque você é estrangeiro, você vai entregar uma oferta qualquer aqui, você vai entregar com todo mundo. Amém? O boi ou o cordeiro ou o cabra, esses animais mencionados, precisavam ter pelo menos 7 dias de idade, ou seja, nasceu, só podia ser entregue depois de 7 dias. E vocês vão ficar surpresos com uma coisa: nesse período deveria ficar com a mãe, é o que a Bíblia diz, tá? Seja vaca ou seja ovelha, não imolarás ela e a seu filho ambos no mesmo dia. Olha isso, interessante. Se fosse matar os dois, matar os dois, entregar a oferta, não poderia ser entregue os dois no mesmo dia, como se fosse para a mãe não ver o que está acontecendo com o filho. Presta atenção nisso aí. O sacrifício de uma fêmea e seu filho no mesmo dia não era permitido. E aqui os estudos, eles vão para várias vertentes, né? Mas eu consigo ver dessa forma, né? Muitas coisas para deixar a gente entender hoje que o que se faz com a mãe não se faz com o filho, né? Ou vice-versa, né? Se imagina a dor de uma mãe, né? Era mais ou menos isso que talvez quisessem falar através das escrituras. O que é uma dor de uma mãe ver quando você vê um filho? A gente fala que a parte do corpo da gente que mais dói é justamente quando toca os nossos filhos. Então por aí você já imagina, né? No mesmo dia não comerá, conforme Levítico capítulo 7, lá que eu já mencionei para vocês, amém? Vamos lá, capítulo 23. Opa, nós estamos também hoje. Capítulo 23 é o capítulo mais curtinho, aí vamos ver se a gente consegue avançar um pouco mais. Capítulo 23, as festas solenes do Senhor. Muitas delas nós já falamos em Êxodo, então vou pular algumas delas aí. Vamos ler aí, capítulo 23, do versículo 1 e 2, diz assim: Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são essas as minhas festas. E aí ele vai começar a falar. Você pode ver que em todo momento o Senhor fala com Moisés e pede para que ele repita para Arão e para que fale para toda a comunidade. Então, quer dizer, todas as vezes, olha como o Senhor olha, é como se ele estivesse mostrando hierarquia. Né? Eu falo com Moisés, Moisés fala com Arão e assim vai. E é igual a igreja, né? A igreja não tem o apóstolo, tem o bispo e assim vai, tem toda uma hierarquia. E isso nós vamos aprender. É assim engraçado que a gente faz às vezes para a empresa, a gente obedece cada coisa, estapafúrdia, né? O seu patrão, eu brincava que você falava assim: eu não comi um sapo, uma lagoa inteira, né? E aí quando é para a gente ouvir e obedecer ao Senhor, é um tropelo só, né? Fala sério, né? Então, misericórdia, né? Vai. Bom, aí fala sobre o sábado. Nós já vimos aí em Êxodo 23 que devia guardar, né, o domingo, né, no caso deles era o sábado, não podia trabalhar. Já expliquei para vocês o porquê, né? Aquela época, hoje nós num mundo completamente diferente, semana comercial diferente, a gente guarda o domingo, amém, tá? Depois fala sobre a Páscoa também, falei para vocês em Êxodo 23
e depois eu vou falar um pouquinho sobre Deuteronômio. Então, praticamente a gente já sabe, a festa da colheita, glória a Deus. E as primícias também, falei em Êxodo 23 aí, entregar a sua primícia, entregar o seu dízimo ao Senhor. Amém? Depois fala sobre o Pentecostes. Isso aqui tudo falando sobre as festas solenes que seriam fixas e permanentes aí. Festa da colheita, um falando sobre a liberdade do povo, o outro falando sobre entregar a sua primícia. Então tudo isso vai falando aqui. A ordem é de contar 7 semanas desde a festa das semanas, como fala, mais um dia, até o dia imediato ao sábado, um total de 50 dias. Devia haver uma nova oferta de manjares que deveria ser nova colheita. Então tudo relacionado à colheita, à abundância que o Senhor trazia sobre o povo. Esta é a única oferta de manjares a ser feita com levedura. O que é a levedura? É como se fosse um fungo que era usado como fermento naquela época, só para vocês entenderem. Tá? É muito provável que fosse feito assim para que o produto pudesse ser apresentado ao Senhor na condição de que pudesse ser útil e desfrutado pelo povo, para que pudesse se comer. Né? Imagina comer um pão naquela época sem fermento nenhum. Né? Como a gente já viu aí, e a gente já fez jejum, inclusive, nessa condição aí. Holocausto, oferta pelo pecado e oferta pacífica deviam ser oferecidas nessa ocasião. Então, na época de Pentecostes, a festa de Pentecostes, entregaria aí a sua oferta pacífica ou oferta pelos seus pecados. Era uma ocasião de se entregar esse sacrifício, esse holocausto. Deste modo, toda a colheita anual era colocada sobre graciosa bênção do Senhor pela santificação do seu começo e do seu fim. E o desfrute dos seus alimentos diários também eram santificados desse modo. Então era uma forma de agradecer ao Senhor o começo, né, do plantio e o final, ou seja, o começo e o fim da colheita. Então era uma forma de agradecer ao Senhor pela bênção que o Senhor tinha colocado sobre a prosperidade. Essa era a forma de agradecer ao Senhor. Amém? Novamente o Senhor fala quanto a deixar alimentos para o pobre e o estrangeiro. Então a Bíblia fala muito sobre isso, e Levítico fala, aqui está repetindo de novo, que tinha que deixar um pouco do alimento, né? Que ela colhia-se uma boa parte e deixava um pouco para quem não tinha condições para que pudesse pegar. E aí a gente lembra lá de Ruth e de Boaz, lembra? Que ela começou a deixar espigas lá, começou a deixar um pouco do caminho para que ela pudesse pegar. Então, por quê? Porque ela estava numa condição, né? Saiu, voltou para Belém lá numa condição completamente diferenciada, né? Uma condição bastante apertada, e ele deixou para que ela pudesse se alimentar, Ruth e Noemi. Então o que acontece? Aqui da mesma forma fala sobre deixar para os pobres aí. No primeiro dia do 7º mês, os israelitas deviam observar um dia de descanso, com um tocar de trombetas, provavelmente aqui um chifre, né, de um carneiro, uma reunião religiosa e um holocausto. Essas comemorações separariam, né, todo mês como um mês sabático, né? Não somente importante por causa de sua ordem numérica, mas também porque o mês continha um período no qual Israel recebera o perdão dos seus pecados, né? E aí a gente sabe que tem o ano sabático, os judeus têm muito disso, eles pegam um período no trabalho, tem aquela parada sabática, o feriado sabático deles, eles ficam naquele tempo parado lá. Então muito se vê, eu trabalhei no banco de judeu e atendi a colônia judaica, alguns clientes eram da colônia judaica, então tinha um período lá, se não me engano, em setembro, que você não conseguia falar com ninguém. Então, então o Shabbat lá você esquece, só vai conseguir falar com o cara no domingo à noite, no sábado à noite, é uma coisa completamente diferente, eles levam isso muito ao pé da letra. Festa do Tabernáculo, nós vimos lá em Levítico 16, né? A festa devia durar 7 dias, começando com o 15º dia do 7º mês, isto é, 5 dias depois da expiação. Nesse dia nenhuma obra poderia ser feita, então ali o camarada não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então você vê que em algumas, antes de entrega de algumas ofertas, de algumas festas, tinha um dia onde o camarada não podia fazer nada, não podia trabalhar, ou seja, no dia do Senhor, o dia de entregar o holocausto, ou então no dia onde ele realmente não fazia nada. A festa do Tabernáculo comemorava a peregrinação dos israelitas no deserto do Sinai, quando o Senhor livrou o povo da escravidão do Egito, e era realizado no 8º dia. São essas as festas do Senhor. A descrição mais completa nós vimos aí, no caso no livro lá de Êxodo, no capítulo 23 e diante, até 23 e 34, se não me engano, foi o que a gente viu muito sobre isso aí. Então a descrição mais detalhada a gente viu lá. Os ramos formosos das árvores mencionadas
aqui no capítulo 23, seriam literalmente o fruto, que refere-se aos brotos e ramos das palmeiras, além das flores que crescem nelas. Amém? A guarda desta festa em especial não era para fazer o povo se lembrar das privações sofridas durante a peregrinação no deserto, pelo contrário, era antes para que se lembrasse da provisão de suas necessidades feita pelo seu Criador, né, e Libertador, durante o mais importante período da história. Então não era para lembrar da época que comeram chuchu, nada disso, ou do tempo de escravidão, era para lembrar aquilo que o Senhor proporcionou para aquele povo no deserto e fora, livrando o povo de uma escravidão. O nascimento da nação hebraica como resultado da intervenção direta do Senhor, seu Deus. A festa em tempos determinados, assim como a própria guarda do sábado, eram mandamentos que faziam o povo contar seu tempo e sua vida pelo calendário de Deus. Então, muitas das festas e datas e sábados que se guardavam, nada mais era do que uma forma do povo contar de que ano em ano que estão indo. Não tinha um calendário como nós temos hoje no celular, né? Então, era uma forma de acompanhar naquela época. Amém? O que acontecia na vida do povo, né? As épocas de trabalho e colheita e de confissão de pecados e perdão, tudo era marcado por celebração ao Senhor. Ele é o doador da vida de todas as bênçãos e é Ele o povo, e o povo deve se dirigir em todos os ciclos e acontecimentos, mostrando sua gratidão e buscando de Deus. Então, toda festa é uma forma do cara entregar o holocausto lá, uma forma do cara pedir perdão ao Senhor e fazer como se fosse uma reconciliação realmente com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, pessoal, capítulo 24, deixa eu ver aqui, isso é muito grande. Vamos deixar aí, nós vamos... Na quarta-feira, nós acabamos no capítulo, acho que 27, né? A gente fala 23, 24, 25, 26, 27, que é tranquilinho também. E aí, no final, a gente faz um resumão, como eu faço sempre, a gente faz um resumão e vamos voltar um pouquinho dentro do capítulo 1 aí, para não ficar muito puxado, todo mundo voltando hoje. Glória a Deus. Hoje foi o mês da palavra de hoje aí. Fomos então do capítulo 21 até o 23. Amém? Depois a gente volta então no 24 a partir, deixa eu conferir isso. Não, são os 24 também agora? Não, 24 nós vamos ainda, isso mesmo. Foi até o 23. E aí a gente volta no 24, que falando do azeite do candelabro, e aí a gente vai até o 27. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, lembrando, quem tiver dúvida daquilo que foi ministrado, vocês podem me chamar no WhatsApp da igreja. Quem tiver o meu particular, eu não costumo colocar no Facebook, né? Mas porque a gente tem o telefone da igreja. Mas quem tem o meu particular e quiser me chamar ou alguma coisa, fique à vontade. Não tem problema nenhum. Aquilo que eu não souber, não sei de tudo, logicamente, né? Aí eu estudo muito, mas a gente nunca sabe de tudo e nunca vamos saber de tudo, né? O Senhor vem nos capacitando, nos habilitando todo dia. Todo dia a gente aprende algo novo, mas é só me chamar, aquilo que eu não souber, eu vou buscar saber para poder passar para vocês. Amém? Algum recado mais aí, bispo? Terminamos então até o versículo 23. Quarta-feira então a gente encerra o livro de Levítico, vamos entrar em Números. Números ele já é um pouco diferente, porque nós vamos voltar um pouco para a história, vamos um pouco para a lei, volta para a história. Tem muito acontecimento dessa caminhada do povo no deserto no livro de Números, então tem muita coisa para a gente ver aqui, vai ser muito bacana. E daqui a pouco a gente para um pouco da lei e começa a entrar na história, e aí vocês vão ver. Eu brinco que é assim, é como você pegar um livro e você quer saber o final da história que vai acontecer. Você pega Moisés e quer saber o que vai acontecer. Então muita coisa a gente vai ver agora, né? Então que você tenha essa expectativa, essa ansiedade como eu tenho sempre de... Eu começo a estudar, mesmo a história que eu já sei, eu quero saber o que tem mais. Aconteceu mais alguma coisa que eu não vi? Então é algo fantástico, eu espero que você tenha esse mesmo prazer aí em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, pessoal, glória a Deus. E quarta-feira temos um encontro marcado, e não se esqueça, amanhã eu prefiro crer. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por essa palavra que foi ministrada, Senhor, em nome de Jesus, que ela venha fazer, Senhor, venha trazer um mover diferenciado em nossas vidas, que possamos avançar, Pai, com o que aprendemos hoje, possamos multiplicar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também nesta noite, Senhor, visita cada um, Pai, que vai ver na retransmissão, visita a casa, a família, os celeiros, Pai, em nome de Jesus.
Tira, Pai, toda dor, toda enfermidade, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra, Senhor, a todos aqueles que receberam e que vão receber essa palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, uma semana extraordinária nos Teus servos, Pai, em nome de Jesus, e eu te peço que os Teus servos, a partir de hoje, sejam agentes multiplicadores da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer na vida de cada um, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, encontro marcado amanhã no Prefiro Crer, palavra do dia às 8h30 da manhã, Prefiro Crer amanhã de novidades, estamos voltando de férias também, então marca a tua presença, compartilha. Hoje eu esqueci no começo de pedir para compartilha, tem muita gente que não conhecer a palavra, tem muita gente precisando ouvir a palavra toda manhã para se alimentar, porque está num momento difícil, ou se você está num momento difícil, precisa receber a palavra você pode ter certeza, mesmo você achando que está num momento bom, você imagina que você pode viver ainda mais. Tá bom, posso viver mais? Pode, Deus sempre tem mais para você. Na condição que você tiver, sempre Deus vai ter mais para você. Então participa da palavra do dia, já começa o teu dia já alimentado, né? E aí você te alimenta a semana inteira, além dos testemunhos que vai edificar a tua vida. Vai ver que tem gente que achava que não ia viver e viveu, e por isso está contando, e você vai ser surpreendido. Falar, será que amanhã não sou eu contando meu testemunho? Amanhã pode ser você contando o teu testemunho. E a luz da palavra é uma forma da gente esmiuçar um pouco mais a palavra, com calma, sem muita correria, sem um horário muito extenso. Então o horário dá para a gente assimilar, refletir, ver de novo na terça-feira. Tem uma parte que não vê de novo na terça, depois na quarta, uma coisa vê na quinta, e assim vai. Dá para colocar a semana em ordem aí, entendeu? Então, glória a Deus. Pessoal, amo vocês em Cristo Jesus. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida. A igreja aqui, coraçãozinho. Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.